Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Quero falar para você sobre as refeições do dia e, dentre elas, o café da manhã. O café da manhã precisa de uma atenção muito especial. É depois de dormir, devido a gente ter passado muito tempo em jejum, que a gente necessita de vários nutrientes. Um café da manhã precisa ser bastante nutritivo, afinal de contas você precisa de muita energia para passar um dia saudável de forma equilibrada, buscando sempre uma qualidade de vida. Dentre todos os nutrientes, o carboidrato é fundamental. É ele que irá repor o estoque de energia que você gastou durante o sono. Escolha um local agradável, de fácil acesso e excelente atendimento. Nós temos uma sugestão, a Padaria Pão Gostoso, isso mesmo. Ela fica na Avenida Duque de Caxias, quadra 19, número 30, bem próximo aos bancos. Vá até lá, a variedade é enorme, com deliciosos assados, cafés, um cappuccino maravilhoso, frios e outras variedades de pães sensacionais. Eu sou cliente e recomendo. Padaria Pão Gostoso, apoie o Biomédico Saúde e pratica qualidade de vida. Quero chamar a atenção, isso mesmo, esta é a palavra, chamar a atenção para 33 anos de história, conteúdo e credibilidade. A revista Atenção é uma das mídias mais influentes e tradicionais da região de Bauru, atingindo sua tiragem mensal 6.000 exemplares e ainda uma distribuição estratégica regional em uma média de 50.000 leitores e ainda 20.000 online. Ela tem uma circulação regional, é distribuída em 12 cidades de forma gratuita para centenas de formadores de opinião. A revista Atenção conta com mais de 100 páginas por edição e ainda oferece uma variedade de temas todos os meses. Vão de política, economia, saúde, entrevistas, negócios, gestões e principalmente trazendo para você assuntos interessantes de Bauru e região. A revista Atenção pratica a qualidade de vida e apoia o Biomédico Saúde. Estamos hoje com a doutora Natasha Vitka. Doutora Natasha é advogada e consultora da Vitka e Lopes Sociedade de Advogados, é especialista em Direito do Trabalho e também Direito Processual do Trabalho. Nós, nos últimos programas, doutora, falamos bastante sobre o intervalo, da importância da saúde, desse intervalo, ou melhor dizendo, da importância do intervalo para a saúde do trabalhador, o porquê desse intervalo, e a gente ficou com muitas dúvidas aqui. Então, já agradeço, apresento a doutora Natasha aqui mais uma vez, Obrigado pela sua participação, doutora. E a gente vai fazer aqui algumas outras perguntas que ficaram para esclarecer realmente dúvida de alimentação, o porquê, A gente sabe que o direito e a saúde, eles caminham muito junto e, principalmente, a educação em saúde e no direito, ela auxilia muito o trabalhador e a empresa a ter essa prevenção. Então, mais uma vez, obrigado, doutora, pela presença, pela participação. Olá, Luiz. Eu que agradeço mais uma vez. É uma honra imensa participar do seu programa. Obrigado. Doutora, a gente falou, como eu disse aqui, sobre esses intervalos, quando fazer a partir das 6 horas, 4 horas, enfim. Muitas empresas, elas aderem a alguns acordos, algumas normas coletivas. E o que é a dúvida? O intervalo para descanso e alimentação, ele pode ser suprimido, ou seja, ele pode ser retirado por previsão em norma coletiva? Luiz, o intervalo para descanso e alimentação, ele é uma norma de ordem pública. Então, o que significa isso? Que é proibida a negociação coletiva em relação a isso. Então, é vedado que por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo haja a supressão do intervalo, essa supressão, ela não é permitida de maneira alguma. O que é permitido por ato exclusivo do Ministério do Trabalho é que seja reduzido o intervalo para alimentação e descanso mínimo. Só que para isso
há requisitos específicos. Então, só o Ministério do Trabalho vai poder fazer isso? Só o Ministério isso. do Trabalho, porque ele precisa analisar se a empresa ela preenche requisitos específicos para que seja diminuído o intervalo, por exemplo, em relação aos refeitórios, né? Então, só ato administrativo, esse ato do Ministério do Trabalho é que pode não suprimir o intervalo, diminuir. Ele apenas pode diminuir. Então, é interessante frisar que, às vezes, há convenções coletivas ou acordos coletivos que, dentro de suas cláusulas, prevêem essa diminuição, né? Só que são inválidas. Então, é pacífico perante a Justiça do Trabalho que são inválidas disposições em convenções coletivas ou acordos coletivos que prevêem essa diminuição. Doutora, então a gente sabe que muitas vezes o trabalhador, ele tá ali no meio do acordo coletivo, mas ele não queria, né? Ele precisa e necessita desse intervalo de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Mas o acordo coletivo existe. Como que ele pode procurar os seus direitos se o acordo coletivo foi feito com o sindicato, ele não quer ser o chato da história? O que ele deve proceder? Luiz, existem 2 situações. Certo. No curso, né, do contrato de trabalho, ele pode se dirigir ao Ministério do Trabalho, né, e fazer uma denúncia, informando que o intervalo dele foi suprimido, né, só que não foram observadas as exigências da lei. E o Ministério não teve conhecimento. Para quê? Para que o Ministério, como órgão, inclusive fiscalizador, tome as providências em relação a isso. Mas, na prática, nós sabemos que isso raramente acontece. Por quê? Porque o trabalhador ele se sente constrangido, com receio, inclusive, de uma demissão. Porque muitas vezes a empresa ela jamais vai demiti-lo por justa causa, porque ele foi até o Ministério do Trabalho. Mas ela pode demitir sem justo motivo, pagar as verbas que ele tem direito. E normalmente o trabalhador não quer perder o seu emprego. Então, o que eles fazem, né? O que é possível? Quando você é demitido, da data de demissão há um período de 2 anos para que possa promover uma reclamação trabalhista. Então, a pessoa espera ser demitido e aí ela propõe uma reclamação trabalhista e leva esse fato ao judiciário. Entendi. Da data que o trabalhador entra com a ação, porque ele tem 2 anos, da data que ele entra com a ação, ele tem garantido os últimos 5. Né? Então ele vai poder requerer os últimos 5 anos do que foi feito de errado. Do que eventualmente ele tenha perdido. Porque é importante a gente citar, né, doutora, que além dele não estar tendo o benefício para a saúde dele, só o estresse que isso também pode causar é um prejuízo maior ainda, né? Exatamente. Perde o sentido da lei. Perde o sentido da lei, exatamente. E é interessante que, por exemplo, caso ele recorra ao judiciário e informe, por exemplo, que ele usufruiu de 30 minutos de intervalo e não de 1 hora e que não foi observado o requisito da lei para essa diminuição, né? Certo. O juiz, ele vai condenar a empresa a ressarcir o trabalhador por 1 hora e não pelo tempo que faltou para completar. Né? Exatamente. Por quê? Porque o que tem que ser observado é a finalidade da lei, que é garantir a saúde e segurança do trabalhador. Então, o judiciário é pacífico nisso, né? Usufruiu 15 minutos, usufruiu 50 minutos. Faltou 10. Faltou 10. Perdeu. A empresa vai ser obrigada a ressarcir 1 hora, porque não foi atingido o objetivo da lei. E é interessante, por exemplo, que para o empresário não há nenhum benefício em promover essa supressão ou diminuir o intervalo. Porque, por exemplo, se o trabalhador sofre um acidente de trabalho, né? E ele tem uma perda da capacidade dele de trabalho ou até mesmo cause a morte do trabalhador.
Se isso for levantado perante a Justiça do Trabalho, é um fator determinante, inclusive, para a responsabilização do empregador. Por quê? Porque ele fez com que o trabalhador não tivesse condições para realizar suas atividades, né? Para realizar suas atividades. Então, é bem interessante isso, que assim, o intervalo para o descanso e alimentação, muitas das vezes é tido pelas pessoas como algo irrelevante. Eles acham uma perca, né? Assim, tô perdendo tempo, ele não entende que aquilo está trazendo esse benefício e essa prevenção, né? Exatamente. Que Perfeito. É o que o seu programa sempre visa, né? Isso, gente. E também o que a legislação, ela visa garantir. Perfeito. Doutora, a gente vai para o intervalo e antes eu quero deixar aqui uma pergunta sobre a amamentação, né? A mulher, a gente sabe que ela tem o direito, e o filho também tem o direito, né? A mulher de amamentar e o filho de ser amamentado. E eu quero saber um pouco mais aí sobre esse intervalo, qual que é o período, como que funciona. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Acompanhe diariamente o programa Carreiras e Negócios. Aqui você ficará por dentro do mundo das profissões e conhecerá histórias de sucesso. Esperamos você aqui na TV FIB. Canal 14 da NET. E aí, eu sou a Nath Graciano e seja bem-vindo a mais um FIB Dicas. Anota aí que esse é mais um curso nota 5 da FIB, gente. É isso mesmo, nota 5, nota máxima. E a FIB tem direito de bater no peito, meu bem, dizer nós. Acho que eu dei uma exagerada. Vamos voltar? Pode ser? A gente pode refazer direito agora? A FIB superou rapidinho os cursos tradicionais da região. Só tem professor fera. Isso sem falar nos convidados, né? Eles são escolhidos a dedo entre os que mais se destacam tanto na esfera pública quanto na iniciativa privada. Por isso, o direito da FIB é cada dia mais procurado. Afinal de contas, nota 5 no MEC cai do céu, né, gente? Bom, dizem que aqui na FIB, além dos professores serem bons no que fazem, eles também são muito bem-humorados. É verdade? É verdade. Os professores da FIB, além de muito comprometidos com a qualidade de ensino, são professores que são muito atenciosos com os alunos. E acredito que isso é uma das características que diferencia o nosso corpo docente das demais faculdades de Direito. Na região, é o único que possui recomendação da Ordem dos Advogados do Brasil. Fruto de um trabalho muito bem desenvolvido e qualidade do corpo docente, da biblioteca e dos nossos alunos. Aqui na FIB, o time de professores é formado por profissionais de várias áreas do direito, o que ajuda o aluno a escolher melhor sua especialização. Se é tributário, trabalhista, civil, é muita área, né, gente? Eu acho lindo. Mais direito, mais cidadania, e é disso que o Brasil precisa. A melhor coisa de ter estudado aqui na FIB foi a progressão que eu tive durante esse tempo de faculdade, assim, muito conhecimento agregado, uma ligação direta mesmo com os alunos. Eu acredito que em relação à biblioteca é muito rica, eu nunca precisei comprar assim, um livro que não tivesse na biblioteca, aprendizado incomparável. Direito FIB merece uma curtida, hein? E se você quiser saber mais, é fibbauru.br ou deixe seu comentário aqui. Valeu, tchau, tchau! Atenção, homens! Vocês estão prontos para exibir uma barba de respeito, sem falhas? A Biofarma tem a solução. O que você quer vai ser feito para você. Forma manipulada personalizada. Peça já o seu. Há muito tempo, adultos, adolescentes, jovens e homens reclamam da barba. Seja porque está falhando ou outros porque não tem. Todos querem um remédio milagroso ou para crescer a barba rápida ou para crescer onde não tem. Seus problemas acabaram. A Biofarma tem uma fórmula rápida e eficaz para ajudar ela a crescer. Faça já o seu pedido. O resultado aparece rapidamente e ela começa a crescer logo a partir da 3ª semana. A média de tempo de tratamento gira em torno de 3 meses para que tenha um bom resultado. Com o tempo, o resultado fica ainda melhor.
Peça já o seu. O contato, o WhatsApp está aqui ao lado. Faça o seu orçamento. Biofarma, drogaria e farmácia de manipulação. Pratica a qualidade de vida e apoie o Biomédico Saúde. Programa O Direito é Todo Seu. Aqui eu debato temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Exibido pela TV FIB, canal 14 da NET. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde. Hoje falando mais uma vez sobre a saúde e o direito. Muitas informações, principalmente agregando muito valor para você que está aí do outro lado. Doutora Natasha, mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação. E a gente falou aqui antes do intervalo sobre o que está previsto justamente na amamentação, né? Qual o intervalo previsto na Constituição, né, dentro da lei, sobre as leis do trabalho, para a mulher amamentar seu filho? Quanto tempo, qual período, ela pode fazer isso em que horas, enfim. Quero que a senhora explique um pouco, né, para a gente, por favor. É garantido, né, a mãe, até 6 meses de idade do filho, há 2 períodos de descanso. Esses períodos de 30 minutos cada. São 30 minutos que ela tem direito de parar para amamentar a criança no intervalo de quanto tempo? Na verdade, durante a jornada, ela tem direito a 2 intervalos de 30 minutos. De 30 minutos. Isso. É interessante especificar que muitas convenções coletivas de trabalho, elas prevêem condições diferenciadas para as mães e até mesmo mais benéficas do que a própria lei. Bacana. Né? Então, essa regra de 2 descansos de 30 minutos é uma regra geral. Bacana. Mas desde que haja na convenção coletiva uma disposição em contrário que seja para o bem da trabalhadora gestante, não mais gestante, né, da trabalhadora, ela é a que vale. Bacana. E é importante ressaltar, principalmente para os empresários, no caso, para as empresas, o empregador, que ele está investindo em qualidade de vida da criança, né? A amamentação é um direito da mãe e da criança, e que a partir do momento que essa criança é amamentada, por exemplo, falando de qualidade de vida, de saúde, o que está acontecendo com essa criança? Ela está tendo uma saúde melhor, ela está tendo benefícios que vão agregar para a saúde dela, para o ambiente familiar, para a mãe, uma possível ausência da mãe, por exemplo, porque se essa criança não tiver uma saúde, consequentemente, quem vai levar essa criança ao médico? Com direito a um atestado, por exemplo, e uma ausência durante o período todo, é a mãe. Então, realmente é investir em qualidade de vida desse trabalhador, dessa criança, e com isso, a gente que trabalha muito com artigos de qualidade de vida e vê isso constantemente, a gente sabe que é comprovadamente eficaz que a mãe amamente essa criança, né? Sim, com certeza. E é interessante que a lei fala que em casos específicos, onde seja detectado que aquela criança ela necessita de um período maior para amamentação, há também a possibilidade de se estender esse prazo além dos 6 meses de vida. Bacana, ótimo. Isso conforme o acordo e até a necessidade, né? Sim. Correto. Doutora, a gente fez algumas perguntas aqui e sempre citando funções generalizadas. Há especificamente alguma diferença para determinadas funções desse intervalo? E claro que não dá para citar todas, mas quero que cite algumas ou por qual motivo pode-se definir intervalos diferentes de trabalho, de descanso, por qual motivo, em quais setores, por exemplo? Sim, a legislação ela prevê intervalos diferenciados de acordo com as necessidades de cada função. Então, o objetivo da lei, como nós falamos desde o início, é garantir a integridade, a saúde e o bem-estar do trabalhador. Então, determinadas funções que ela submeta ao trabalhador a condições nocivas à saúde, ela tem intervalos diferenciados. Então, um dos casos que nós podemos citar é a questão do operador de telemarketing, de teleatendimento. Bacana. Porque o que a lei prevê? Em virtude das características específicas dessa função. Ela prevê o quê?
que o operador de telemarketing, de teleatendimento, a jornada dele seja de 6 horas diárias. Certo. Além disso, que caso ele trabalhe, né, que ele realize horas extras, que a soma da jornada dele com essas horas extras não ultrapasse 36 horas semanais. Além disso, o que ela prevê? Que após os 60 minutos iniciais da atividade e antes dos 60 minutos finais. Que o trabalhador tem uma pausa fora do posto de trabalho, não pode ser no posto de trabalho. Ele não pode, por exemplo, parar, tirar o telefone, por exemplo, ou o fone e ficar ali. Ele tem que sair do ambiente. Isso, que ele saia do ambiente, então uma pausa de 10 minutos. E além disso, prevê uma pausa de 20 minutos para alimentação e descanso, que é uma pausa diferenciada porque não excede as 6 horas. Então, se fosse uma profissão que não se enquadra nessa particularidade, seria apenas 15 minutos, porque não ultrapassou de 6 horas. Para o operador de telemarketing, em virtude da exposição dele, que é mais 20 minutos. Digitador, doutora, assim, a gente que vê muito pacientes com LER, né, por esforço repetitivo, lesão, também teria algum... Sim, os digitadores têm pausas diferenciadas, até mesmo para evitar isso, né? Essa possível lesão. Isso, porque a finalidade da lei é isso, né? É detectar o que aquela exposição ela causa de prejuízo ao trabalhador. Então, verifica-se a exposição dele, o que até mesmo as regras de ergonomia, né? O que essas regras elas interferem também. Então, tudo isso associado determina a questão dos intervalos. Ótimo. Bom, vocês observam sempre a gente buscando essa qualidade, essa característica e essas informações para que você tenha essa qualidade de vida com tudo isso. Doutora, a gente está quase chegando ao final do nosso programa e a gente citou muitas informações para o empregado, para o empregador, para as empresas, visando não a punição, mas principalmente, como eu disse, agregar qualidade de vida para essas pessoas, para a empresa, para as pessoas trabalharem mais felizes, de forma correta. Quais as consequências quando não se observa esse intervalo interjornada? A consequência legal, na saúde, a gente já citou aqui que os prejuízos na prevenção são enormes, a gente tem que trabalhar muito com prevenção, né? No Brasil a gente tem uma saúde hospitalocêntrica, ou seja, as pessoas buscam muito quando tem a dor, mas não previne. E o que a gente busca aqui no Biomédico Saúde, no Vida e Saúde, é justamente isso. E o que acontece na consequência da lei quando esse empregador ou empregado, enfim, quando não é realizado esse intervalo interjornada, doutora, por favor, para a gente encerrar para todos aí. Então, Luiz, a lei prevê que o empregador seja responsabilizado pelo intervalo suprimido, realizando o pagamento desse intervalo acrescido do adicional de no mínimo 50%. Né? Então, é como se fosse uma multa que ele fosse pagar. Na verdade, seria ressarcir o trabalhador por esse dano, além de responder administrativamente, né? Então, perante o Ministério do Trabalho, pode ser aplicado penalidades em relação a isso. Então, o efeito em relação à lei seria isso, tanto uma penalidade administrativa, né? Uma responsabilização em relação a isso, ou também essa questão do trabalhador, de ter aquele intervalo suprimido, remunerado com adicional de no mínimo 50%, porque tem convenções que prevêem um adicional maior. Então, por isso que a gente fala que no mínimo é 50%. Bacana. Doutora Natasha, mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação, pelas excelentes explanações. Eu tenho certeza e agradeço muito pelas explanações, porque eu tenho certeza e muita convicção que tudo isso agrega muito valor, né, para todos que nos assistem. A grande maioria das pessoas hoje buscam um trabalho, buscam um emprego, a gente sabe que é o grande gargalo aí da sociedade brasileira hoje, mas muitas vezes elas são obrigadas a cumprir, pela necessidade, algumas
características de trabalho que acaba prejudicando muito a saúde. Então, muito obrigado pela sua presença. A gente já deixou aqui, claro, e-mails, contato para quem eventualmente queira ter mais alguns esclarecimentos, algumas dúvidas, mande para nós ou mande no próprio endereço aí que a doutora Natasha aqui também deixou, através da sua consultora, né, da Vitic Lopes Sociedade de Advogados. E obrigado muito pela presença e pela participação. Né? Sou eu quem agradeço, Luiz. Muito obrigada. A gente que agradece. E a você também, muito obrigado pela presença, pela participação, pelos seus e-mails. Fica aqui um grande abraço. Lembrando do nosso portal www.biomédicosaude.com.br. Biomédico Saúde, praticando qualidade de vida. Uma boa vida a todos. Um grande abraço.